Muito boa noite. Está começando pela rede CNT o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós da CNT acreditamos que o debate, o contraditório é sempre ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje o senador Marcelo Crivella, do PRB. Boa noite, senador. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Eduardo. Muito obrigado. Conosco também o jornalista Luiz Eduardo Rezende, que vai participar dessa entrevista. Boa noite, Luiz Eduardo. Boa noite, Ricardo. Boa noite, senador. Obrigado. Senador Marcelo Crivella. Pois não, Ricardo. Há 3 dias, na última quinta-feira, o Rio de Janeiro parou para dizer não a uma injustiça que está se tentando perpetrar contra o Rio de Janeiro no Congresso Nacional, retirando os royalties do Rio de Janeiro, uma grande parcela dos royalties do Rio de Janeiro, para redistribuí-lo com todos os outros entes da federação. Tentou várias vezes uma negociação no Senado, ela foi infrutífera, não produziu resultado, o projeto agora está na Câmara, faz um esforço grande também para ver se há algum avanço na Câmara, mas há aqueles que estão incrédulos, céticos, acham que não haverá acordo, que o Rio vai perder na Câmara e que só resta mesmo a compreensão da presidente Dilma para vetá-lo novamente. Qual é a sua avaliação, qual é a sua expectativa? Que impacto o senhor acredita que a manifestação da última quinta-feira vai produzir efetivamente em Brasília? Olha, o impacto é, vamos dizer assim, definitivo, decisivo, porque não é que nós vamos mudar a cabeça dos senadores e deputados, mas nós vamos motivar a presidenta e vamos dar a ela argumentos para entrar na discussão. 3 dias antes da manifestação no Rio de Janeiro, na segunda-feira, nós tivemos uma reunião com ela. Tanto eu, como senador do Espírito Santo, e o deputado Vitor Paulo, líder da bancada do PRB na Câmara, estávamos presentes e tocamos no assunto. Ao terminar a reunião, estavam todos os líderes do Congresso e também vários ministros, entre eles o ministro Manteiga e o ministro Lobão, que ela encarregou de resolver o assunto, e eles não conseguiram, e eu citei isso na minha fala. Por isso pedi a ela para que tomasse uma posição e nos ajudasse a encontrar o equilíbrio das forças. Ao terminar a reunião, ela disse o seguinte: Ricardo, olha, vocês sabem que essa reunião eu começo e sempre termina o vice-presidente Michel Temer. É a nossa tradição. Mas hoje eu vou dar uma palavra. Em homenagem aos companheiros do Rio, do Espírito Santo, sei da angústia deles, eu vou pautar a questão dos royalties. Não disse mais nada, mas disse isso. O que significa exatamente essa expressão? Vai colocar na reunião. Pautar essa expressão. Nós vamos fazer uma reunião sobre isso. O que se tem de concreto até agora é uma posição tímida do governo federal nesse debate. Na realidade, você tem um embate, um confronto entre estados produtores e estados não produtores, e o poder moderador, que deveria ser exercido pela União, me parece que não foi exercido até agora. Há quem diga, inclusive, que de certa maneira, de certo modo, a União estava avalizando aquele projeto que foi apresentado, aquele substitutivo do senador Vidal do Rego. Ou seja, a se confirmar essa posição, a União estaria tomando uma posição contra os interesses do Rio e do Espírito Santo. Qual é a sua compreensão sobre isso? Ricardo, só um detalhe nisso aí. Pela fala do senador aqui, pelas palavras do senador, eu posso entender que o senhor considera essa uma batalha perdida no Congresso, quer dizer, que vamos depender da presidenta Dilma, porque no Congresso nada mais pode ser feito? Não, no Congresso não temos nenhuma chance no Congresso. Aliás, isso nós estamos discutindo há 2 anos, e há 2 anos eu repito isso. O presidente Lula era aquele presidente que chamava para si a responsabilidade. Como um grande jogador de futebol, quando o jogo embola, ele pede a bola. A Dilma não mostrou essa virtude. Agora, nessa reunião, ela se dispôs a isso. Claro que acabou a reunião, nós fomos encontrar com ela. E ela disse para nós, olha, vocês, até estou divulgando, mas ela pediu que não fizesse, eu não concordo com o que se aprovou no Senado. Ela disse expressamente isso. Para mim, para o Magno e para o deputado Vitor Paulo. Eu não concordo. Ela ainda não verbalizou isso publicamente. E pediu que nós não fizéssemos. Ela é uma mulher sábia, uma mulher muito vivida. E ela, então, mas nos tranquilizou. Na mesma hora, eu liguei para o Cabral, liguei para o Eduardo, liguei para o Dornelles, que não estava presente, Lindbergh, e ficamos todos satisfeitos. No Congresso não tem como,
porque eles têm a maioria dos votos. Mas o senhor não acredita que o poder que exerce o Palácio do Planalto, o governo, obviamente, que tem um poder político, que tem desdobramento dentro da Câmara. O senhor acha que nem a presidente Dilma, assumindo uma postura mais clara, mais incisiva, direcionando, digamos, a bancada fiel ao Palácio a tomar uma posição, o senhor acha que nem isso é suficiente para que haja um entendimento na Câmara? A partir da manifestação, inclusive? Não, pois essa é o que eu disse no princípio. Eu acho que essa manifestação é o argumento fundamental para que ela tome uma posição e diga à sua base, aos seus líderes, que é uma questão federativa, não é? E ela precisa, como mãe, como patrona, como a nossa, vamos dizer assim, a maior defensora da Constituição, e eu acho que a alma da Constituição é o Pacto Federativo, ela deverá tomar uma posição. Ela tinha delegado isso ao ministro Manteiga e ministro Lobão. Eles deram um gesto. A União abriu mão de R$1 bilhão da sua participação especial. É pouco, mas se nós formos analisar o que é a tese hoje dos que querem... Só um minutinho em relação a esse número, eu queria fazer um comentário. Isso significa 0,15% do orçamento da União. No entanto, nessa composição, ela quer que o Estado do Rio abra mão de 7% quase de seu orçamento. Ou seja, é muito pouco, senador. Não contribui para o entendimento da minha avaliação. Bom, não contribui sim, mas já é alguma coisa. Sim, alguma coisa sim, mas muito pouco para que se construa o entendimento. Muito pouco. Agora, o fato é o seguinte... é que a oposição não, o Congresso todo, leva para nós o seguinte argumento constitucional: desigualdade regional. Isso é um imperativo da nossa Constituição. Desde 24, com Dom Pedro I, até agora, a nossa Constituição, a última de 88, todas prevêem a diminuição da desigualdade regional. E é com isso que eles conseguem os argumentos constitucionais para a redistribuição dos royalties. Só que estão querendo diminuir a desigualdade em cima do Rio e do Espírito Santo agora. Agora, pois é. Quais são os nossos argumentos? Existe desigualdade regional e deve ser combatida entre Rio, Espírito Santo e Nordeste e Norte. Mas não existe entre o Rio, o Sudeste e o Sudoeste, e o Centro-Oeste e o Sul. O problema é que as bancadas do Nordeste, sentindo-se fracas, porque tem poucos deputados e poucos, senadores são o mesmo número, mas deputados são muito poucos, do Norte também, eles acirraram, vamos dizer assim, eles buscaram apoio no Centro-Oeste, no Sul e também nos outros estados do Sudeste, Minas Gerais e São Paulo, que são as maiores bancadas. E com aquele argumento, vocês vão receber mais. Mas não caberia União... Mas não havia desigualdade regional. Então, só para concluir, eles tinham tese, perderam a tese. Perderam a tese pela ambição, porque hoje você não tem mais tese. Desigualdade regional, tirar do Rio para mandar para São Paulo, para Brasília, para Curitiba, ainda que seja para corrigir a desigualdade regional, não caberia a União, que é detentora da maior fatia desse bolo, promover essa correção e não através da supressão de recursos do Rio de Janeiro? A União está passando essa responsabilidade para os estados do Rio, para os estados produtores. A União que detém a maior parcela desse bolo, caberia a ela redividir o bolo de maneira a contemplar os estados não produtores. Tudo bem, mas vocês estão pregando aqui para um convertido. Eu concordo com vocês. Pois não. O fato é o seguinte, é que a União, nessa divisão dos royalties, ela come o boi pelo chifre. Ela come o boi com o chifre inteiro. Porque, veja só, nas participações, na década de 20, segundo a Petrobras, nós vamos distribuir 200 bilhões. A União vai ficar com 40% da participação especial. Mas ela é dona da Petrobras. Ela cobra da Petrobras imposto de renda e IPI. E tem participação no lucro. E a Petrobras, por marco regulatório, ela tem 30% de todos os consórcios que forem explorar o petróleo. Então, ela e mais, quer dizer, a Petrobras ela vai receber o óleo para pagar, para indenizar o que ela gastou, e está incluído o lucro. E depois o óleo restante, o óleo excedente, é da União, que vai explorar na medida que queira, para evitar a doença holandesa, se a gente explorar demais, canibalizar os nossos postos, nós podemos virar uma Venezuela, vai ter muito dólar para cá, nossa moeda sobe, a gente não consegue exportar mais nada, vamos ver de petróleo. Isso não é interessante para nós, não é, Luiz Eduardo? Então, eles vão dar a cadência da exploração do petróleo. Mas o lucro de um barril que está subindo cada vez mais é da União. Além disso, tem 40%. Quer dizer, a União está comendo o boi com chifre e tudo. Por essas razões todas aí, quer dizer, caberia a União ter uma postura mais incisiva, mais objetiva, para tentar dirimir esse conflito. Né? Sem dúvida. E é isso que nós pedimos à presidenta Lula. A presidenta Dilma. Oh, meu Deus do céu. Foi traído aí pelo... Foi traído. Porque a gente costumava brincar que
aquela Lula de saia, né? É verdade. Então, o fato é esse, que ela agora já deu a primeira manifestação. Na política é difícil ter um sinal. É difícil arrancar isso de uma presidenta diante de todos os líderes e de 6 ou 7 ministros que são os principais do governo que estavam lá. Ela fala isso... Eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje recebendo o senador Marcelo Crivella, do PRB. De volta com o Jogo do Poder, hoje recebendo o senador Marcelo Crivella, do PRB, e contando com a participação do jornalista Luiz Eduardo Rezende. Senador, nós falávamos há pouco da participação da União como moderadora desse conflito. O senhor falou, inclusive, que foi designado o senador Guido Mantega para fazer o papel de conciliador, mas me parece que o ministro Mantega tem uma posição um pouco, no mínimo, conflituosa. Porque se de um lado ele é ministro da Fazenda e foi designado para ter esse papel de conciliar os interesses em nome do Pacto Federativo, de outro, ele é presidente do Conselho da Petrobras e tem que zelar nessa condição pelos lucros da Petrobras. O senhor não acha que só esse conflito já seria, digamos, inadequado para quem vai exercer essa negociação, construir esse entendimento, esse consenso? Afinal de contas, quando ele fala sobre a questão dos royalties, ele fala como ministro ou fala como presidente do Conselho da Petrobras? Pois é, não devia ser, mas você tem toda a razão. A fronteira entre o que a lei proíbe e aquilo que ela não proíbe, mas não é justo, aquilo que é ético, que é imposto pela consciência, pelo dever moral de cada cidadão, é uma fronteira muito tênue e como toda fronteira, tem que ser vigiada. Aliás, bem disse Jesus, vigiai e orai, porque as pessoas são traídas pelas suas próprias paixões, não é? Pelas suas ambições. Ele lá teve uma postura muito conservadora, nós todos reclamamos e achávamos que, quer dizer, houve uma proposta do Dornelles de taxar as petroleiras, que aqui ganham muito pouco. Essa proposta, o governador Cabral defendeu com entusiasmo essa proposta, que na realidade faria uma correção das participações especiais. Quando elas foram criadas, o barril do petróleo custava $15, hoje dá mais de $100. Só essa correção já permitiria que um bom naco, uma boa fatia dos recursos contemplasse os estados não produtores. Isso teria aí o início da construção do consenso, do entendimento. No entanto, a Petrobras reagiu, o presidente da Petrobras disse que isso é quebra de contrato, reagiu com uma certa indignação, me parece também sem muito sentido, e a União, em certa medida, não se contrapôs a essa postura da Petrobras. Aí entra o que você a União, acabou de certa falar, maneira, Ricardo. ou seja, a União não se dispôs a dar mais, só abriu mão de 1,8 bilhão e, de certa maneira, não autorizou a Petrobras também a avançar nesse entendimento. Ou seja, ficou Aí uma entra o que situação você acabou de complicada. falar, Ricardo, essa posição meio dúbia do ministro Mantega, que não era a pessoa adequada para conduzir essa negociação, tanto não era que conduziu mal e não resolveu nada, na chegou verdade. a um acordo, né? Não conseguiu chegar a um acordo. Fizemos 3 reuniões. Agora, é interessante, teve membros da bancada do Rio de Janeiro, da nossa bancada de deputados federais, que também achavam que não devia se taxar a Petrobras. Porque quando a gente fala em taxar as petroleiras, a gente está falando 95% a Petrobras. Essa guerra da divisão dos recursos entre nós, brasileiros, é uma coisa que me remete, sabe a quem? Aos americanos. Eles eram 13 províncias quando lutaram contra os ingleses. E resolveram, os federalistas, fazerem uma união. Os que defendiam essa união diziam o seguinte: nós precisamos garantir uma união, porque nós seremos, ao longo da nossa existência, alternadamente amigos e inimigos, dependendo dos nossos interesses, e as potências estrangeiras vão investir na nossa desunião. Então, eles tiveram a visão de que o mais importante era a união. E fizeram uma união, fizeram até uma guerra de secessão, tiveram um exército para evitar que o país fosse dividido. Hoje são a maior nação do mundo. Agora tiveram estadista. Você sabe quando terminou a guerra contra a Inglaterra, as 13 províncias estavam quebradas, com exceção da Filadélfia. E Thomas Jefferson era da Filadélfia. E Hamilton defendia que o governo central assumisse a dívida das províncias que estavam quebradas. Pois bem, o Jefferson era contra, mas George Washington disse assim: não, nós vamos ter que assumir. Mas, presidente, a Filadélfia vai ficar no prejuízo porque ela pagou, ela está em dia, ela é adimplente. Ele disse: não, tudo bem, mas nós vamos dar uma vantagem para a Filadélfia. A Filadélfia vai ter
perpetuamente a capital dos Estados Unidos. E ficou lá Washington. Aliás, o terreno da Casa Branca foi ele que doou. O que nós precisamos hoje aqui é de um George Washington. Alguém que tenha uma solução política, que nos conduza a uma paz, e eu acho que não há ninguém com maior legitimidade do que a nossa presidenta, que teve 60 milhões de votos e que é respeitadíssima por nós todos. Por um detalhe, quando nós discutíamos com o presidente Lula quem iria sucedê-lo, a gente imaginava que uma mulher teria mais chance, porque a filha do Sarney, a Rosiana, quando foi lançada, chegou a 20% rapidamente. Depois teve o escândalo com o marido, ela caiu. Então se admitia que o Brasil, como Chile, como a Argentina, iria eleger uma mulher, ou teria tendência a eleger uma mulher. E aí se procurou vários nomes, se discutiu vários nomes. Eu não participei de todas as reuniões, mas via Zé Alencar, eu acompanhava, até que chegou o nome da Dilma. Mas ela tinha uma doença. E ela, então, foi ouvida. E ela esqueceu de si mesma. Ela, vamos dizer assim, praticou a renúncia, o idealismo. Ela fez a política do bem. Então, se for para manter o nosso projeto, para continuar a nossa obra, eu vou esquecer do meu tratamento, eu coloco isso até como coisa secundária e vou para isso. Então, ela ganhou entre nós todos uma autoridade moral, uma autoridade que poucos na política têm. Não foi uma ambição, pelo contrário, foi uma renúncia à candidatura dela. E com ela vencemos a eleição. De tal maneira que ela tem essa autoridade para reunir todo mundo e dizer, olha, vamos colocar a bola no chão. Por exemplo, vocês estão falando de desigualdade. Esse 1 bilhão que a Petrobras já deu, com mais um aumento da produção, e, de repente, vamos fazer isso mesmo, taxa-se um pouquinho aqui, nós já temos 2 bilhões, que é o que o Nordeste e o Norte recebem nessa divisão maluca que eles fizeram. E deixa Centro-Oeste e Sul, e deixa São Paulo e Minas para 2019, quando nós estivemos recebendo realmente os recursos de royalties do pré-sal. Porque, só para concluir, Ricardo, o nosso problema agora é que o Lula deixou uma divisão para a gente, mas essa divisão só chega em 2018, quando o pré-sal estiver produzindo. E os caras querem dinheiro agora, nesse instante. Então, para conseguir dinheiro agora, eles querem avançar sobre os postos já licitados. Essa é a aberração, porque os postos já licitados, tanto os do pré-sal quanto os do pós-sal, já fazem parte de um entendimento, de um direito ponto de vista legal, direito adquirido, que não pode ser jurídico. rompido. Isso sim é uma quebra de contrato. Eles têm lá as versões deles, eles dizem que os royalties, segundo a Constituição, vão ser distribuídos de acordo com a lei. Então, se é de acordo com a lei pode ser mudada. Eles têm lá várias versões e consultaram muitos constitucionalistas. Agora, nenhum deles queria derrubar o veto do presidente Lula, porque ali não tinham firmeza. Apresentaram um novo projeto. E esse novo projeto foi tão escandaloso que ele foi com regime de urgência direto para o plenário. Segundo a mesa do Senado, ele teria que passar por 6 comissões para ser discutido, relatado, emendado. Mas não seria o caso de terem entrado até no Supremo contra essa própria... Mas é regimental. Urgência, né? Mas é regimental, quer dizer, quando os líderes assinam um requerimento de urgência e ele é aprovado pelo plenário, nós não temos o que fazer. É regimental. Essa situação... É regimental, mas não é justo, não é legítimo, não é honesto, não é digno, não é honrado. Quer dizer, essa situação política que o senhor disse há pouco, da presença, da importância da presidente Dilma, ela que foi vitoriosa no Rio de Janeiro, teve 70% dos votos do Rio de Janeiro, como lembrou ainda há pouco o governador Cabral, quer dizer, ela não poderia passar a história, me parece, na minha opinião, como, digamos, a presidente que levou o Rio à ruína. O senhor acredita que haja essa sensibilidade no Palácio, haja essa sensibilidade entre os assessores da presidente para evitar que uma situação dessa se configure definitiva? Há um mês atrás eu não teria certeza, porque eu conversei com ela pessoalmente, eu pedi para que recebesse a bancada do Rio e do Espírito Santo, fui portador de um pedido. E disse a ela que quem ia falar em nome de nós todos seria o Dornelles. E ela foi muito fria. Ela disse para mim, Crivella, quem vai cuidar disso é o Manteiga e o Lobão. Conversa com ele. A Dilma é definitiva. Pois bem, nessa última reunião que eu relatei a vocês, ela disse isso, textualmente, solenemente. Quem acaba essa reunião é o Temer. Mas hoje eu quero falar. Em homenagem aos companheiros que pediram, fizeram apelo, nós vamos pautar esse assunto nessa reunião. E vamos discutir isso aqui, vamos encontrar um caminho. Depois fomos falar com ela e ela disse, eu não concordei com o que o Senado votou. Havia, sim, uma desconfiança de nós todos, de que o governo federal estava por trás do Vital do Rego e por trás do senador do Piauí, porque a União aumentava seus recursos. Quer dizer, aquilo deve ter sido feito na Fazenda. Agora, o grande presidente Lula não se despediu de nós de mão fechada, se despediu de mão aberta. A divisão que ele fez era exatamente aquilo
que nós achávamos justo. O princípio que presidiu Cabral, a decisão do presidente Lula, do entendimento do presidente Lula com o governador Cabral, é de preservar o que o Rio tinha até agora. Não, e de no preservar os poços do pré-sal licitados e os poços do pós-sal. E quer dizer, o pré-sal que está vindo aí, por essa divisão do Senado, nós perdemos tudo. Nós vamos ficar com 1,25% e 30%, que é o que cabe para os estados. 30% dos municípios a gente não participa, nem 40% da União. Eu vou fazer um rápido intervalo novamente. O Jogo do Poder volta em 1 minuto. Hoje entrevistando o senador Marcelo Crivella, do PRB. Voltamos com o Jogo do Poder, hoje com participação do jornalista Luiz Eduardo Rezende, recebendo o senador Marcelo Crivella, do PRB. Senador, nós estamos falando aqui da questão política, do problema dos royalties, e essa discussão, ela tem uma vertente política, me parece muito clara, e essa vertente política já foi entendida, já foi observada pela oposição. O seu principal líder, o senador Aécio Neves, votou em apoio às posições do Rio de Janeiro, votou com o Rio de Janeiro nessa questão e se manifestou publicamente em apoio às posições do Rio de Janeiro, ou seja, não foi por acaso que ele fez isso. Me parece que, a continuar essa postura um pouco tímida do governo federal, nós teremos um embate eleitoral em 2014 que será permeado também por essa questão, e o Rio de Janeiro vai acabar, que posição vai assumir? Não vai nunca apoiar as forças que o derrotaram. Olha, eu tenho até medo de pensar nisso. Eu, Cabral, Pezão, Lindbergh, nós todos fomos para a rua, pedimos voto para Dilma, e nós não teríamos como encarar o nosso povo. Eu também não quero aqui apostar no fracasso das negociações do governador Cabral, e não seria medíocre até por ambição pessoal, eleitoral, querer culpá-lo. Acho que ele tem sido um governador excepcional. O governador Cabral deu uma demonstração de força com essa manifestação que ele organizou no Rio de Janeiro, com a participação de todos os políticos, mas botou 150 mil pessoas na rua, e o que mostra realmente a força junto ao Rio. Eu acho que, no princípio, o governador talvez tenha subido o tom, e ele mesmo reconheceu, quando foi no Congresso, disse: vagabundo nenhum vai botar a mão no dinheiro do Rio. Mas é uma coisa que a gente entende, porque ele está governando, ele sabe das despesas, e ele estava ali, vamos dizer, reverberando a dor do seu povo. Agora, isso deu argumentos para a oposição botar lenha na fogueira e trazer o debate em regime de urgência. Pois bem, o governador Cabral conversou com Lula, conversou com todos os governadores, fez o trabalho político que tinha que fazer, e nós devemos muito a ele. Agora, é aquilo, quer dizer, o Aécio se aproveitou também de uma oposição, de entrar como uma cunha. Ele fez uma certa demagogiazinha, porque ele não votaria senador, a nosso favor. Esses elogios só para concluir, todos... Luiz, desculpa, por favor. Claro. É porque a proposta era do primo dele, do Dornelles, e tirava dinheiro da União. Como ele é da oposição, ele quer tirar dinheiro da União. Agora, se não tivesse essa proposta do Dornelles, ele teria votado realmente por Minas, para tirar dinheiro nosso e levar para lá. De tal maneira que eu espero realmente que o presidente Lula também participe disso, que o Cabral, com a sua genialidade, com a experiência que adquiriu durante esses anos aí de luta, de sofrimento, consiga nos conduzir a todos a uma negociação para que o Rio... O presidente Lula pode ainda ter uma participação importante? Nós estamos falando com ele, eu liguei para ele, Lindbergh ligou para ele, Dornelles eu não sei, mas nós todos conversamos com ele, ele disse para mim: poxa, eu não estou entendendo, a Dilma participou da negociação com o Cabral, o Lobão, todo mundo, tirar o que o Rio tem, isso é impossível, isso é ilegal. Agora, nós queremos também, na questão do pré-sal, distribuir por todos, mas de maneira diferenciada, porque tem impacto socioeconômico e tem impacto ambiental. E nós já perdemos, como o senhor falou, o ICMS. O artigo 20 da Constituição prevê que os estados produtores tenham compensação. Exato, o petróleo é de todo o Brasil, o royalties que é do produtor. Desculpa, professor, eu acabei lhe interrompendo. Não, claro, deixa, problema nenhum. Em cima desses elogios todos que o senhor fez ao governador Cabral, me bateu aqui uma curiosidade. 2014 e 2012, o senhor pretende caminhar junto com o governo Cabral em 2012, Eduardo Paes, claro, e Cabral, em 2014 com o governador Cabral, ou o PRB tem algum projeto de concorrer sozinho ou com outro tipo de coligação para a Prefeitura do Rio e para o governo do Estado? Olha, o governo do Estado ainda está muito distante, mas para a Prefeitura eu tenho orientado o meu partido, quer dizer, tenho sido um voto a favor de uma aliança com o Eduardo. Acho que a gente não deve mudar o prefeito tão próximo de eventos importantes como temos pela frente.
Acho que Eduardo está fazendo um governo excelente. Aliás, eu sempre tive essa coisa aqui no Rio de Janeiro de poder juntar as pessoas. Não juntava no primeiro turno, mas acabei sendo um elemento aglutinador no segundo turno. A eleição do Cabral, a primeira, foi uma eleição um pouco complicada. Ele terminou o primeiro turno com 2.200.000 votos, a Denise Frossat terminou com 1.800.000 subindo e eu com 1.600.000. E eu me lembro que ele me ligou pedindo apoio. Naquela época, ele era um senador de oposição. Os 4 anos dele no Senado, ele votou contra o Lula. E eu perguntei a ele, Cabral, você vai fazer um governo de aliança com o Lula? O Garotinho não foi. O Brizola foi à oposição. O Moreira entrou na oposição com o Sarney. Quer dizer, nós no Rio de Janeiro sempre perdemos muito. É verdade. Puxa vida. E expliquei para ele, olha, o presidente Lula não tem São Paulo, não tem Minas, é PSDB. Ele precisa do Rio, vai investir muito aqui. Foi exatamente o que ele fez. Né? E aí o Cabral me disse assim, Crivella, eu vou fazer aliança com o Lula. E aí fomos, a primeira vez que o Cabral foi à casa do Lula foi comigo. Eu e Zé Alencar, que o levamos lá e fizemos essa aliança e ganhamos. E fizemos aí uma grande coisa pelo Rio de Janeiro, porque Cabral e Lula foi um governo exitoso. Pra você ter uma ideia, o Rio de Janeiro, senhores telespectadores, o nosso imposto de renda, nosso IPI, de nós todos, das nossas empresas, etc., manda para Brasília por ano, mandou em 2010 116 bilhões de reais. Voltou para nós, contando royalties do petróleo, investimentos das estatais, transferências diretas e fundos constitucionais, 13 bilhões. Portanto, o Rio já ajuda o resto do Brasil com mais de 100 bilhões de reais. Agora, voltou 13 bilhões porque o Cabral era amigo do Lula. Porque antes do Cabral voltava só 3 bilhões, 4 bilhões, 5 bilhões, no máximo. Agora, foi se retira aí esses 7 bilhões, 6 bilhões que são relativos aos royalties, o Rio se mostra... Mas por que você acha que a gente estava na rua ontem com 150.000 pessoas gritando, nos esgoelando? É por isso, quer dizer, o povo do Rio de Janeiro não tem ainda noção de que o royalty é a sua escola, é o pagamento do aposentado, é dinheiro na farmácia. Eles acham que royalty é uma palavra americana e tal, muito generoso, o povo do Rio gosta de dividir as coisas, mas se eles soubessem, se eles tivessem a visão que nós políticos temos, estariam mais desesperados, teria mais gente na rua. Senador, o senhor falou que a argumentação toda do Nordeste a respeito da redivisão dos royalties é lastreada na tese, pelo menos foi durante um tempo, da correção das desigualdades regionais. Muito bem. Era importante, era imperioso que se corrigisse o critério do Fundo de Participação dos Estados, porque esse critério é absolutamente inconstitucional, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional, e é um critério que não contempla equidade na correção das desigualdades. Favorece alguns estados de maneira absolutamente aleatória, como o Maranhão, estado do presidente do Senado, José Sarney, sem nenhum critério, mas sem nenhum critério técnico, óbvio, claro. Evidentemente que pode ter havido uma influência política, suspeitíssima, exatamente, mas não obedece nenhum critério técnico, tanto que foi declarado esse critério inconstitucional e o Congresso se vê obrigado a rediscutir esse tema agora em 2012. Agora, essa sim seria uma maneira correta se corrigir a desigualdade regional. Concorda, senador? Concordo plenamente. O presidente Sarney viu um pronunciamento dele, ele dizia assim, eu estou fora dessa discussão, porque quem criou o Fundo de Participação dos Estados e Municípios foi o presidente Castelo Branco. É verdade. Mas ele, quando presidente da República, e Antônio Carlos Magalhães, quando presidente do Congresso, político sempre fala a verdade até certo ponto, né? Eles fizeram, sim, uma reforma e introduziram algumas incógnitas nessa equação. E uma delas, para definir o valor da participação, é o tamanho do Estado. Coincidentemente, Maranhão e Bahia são enormes e tem um monte de municípios. Esse desequilíbrio já foi denunciado pelo Supremo, conforme o senhor disse. Por isso que eu disse a vocês que é perigoso a gente usar esse Fundo de Participação de Estados nas reservas do pré-sal, naqueles 200 bilhões que a Petrobras prevê distribuir de 2020 a 2030. Porque 30% é para os estados. Qual é a parte do Rio de Janeiro no Fundo de Participação de Estados? É 1,25%. Então, hoje nós que temos o royalties, vamos ficar com 1,25% de 30% do que vai ser distribuído. A União com 40% e os municípios com 30%. É o fim do mundo. Essa quer dizer, distribuição do bolo como está aí configurada, quer dizer, é mais um indicativo de que a União, cabe à União tentar resolver esse problema, já que ela tem a maior fatia desse bolo, não é, senador? Sem sombra de dúvida. Nós precisamos de um George Washington.
E quem tem esse dinheiro, quem tem esse número, sabe tudo. A Dilma foi 8 anos ministra. E ela sabe esses números de cabeça, na ponta da língua. É ela que precisa encontrar a fórmula para que a gente possa pacificar o Congresso e o Brasil. Agora, na sua opinião, que outro tipo de compensação o Rio de Janeiro e o Espírito Santo poderiam ter no caso dessa negociação não ser a ideal? Quer dizer, haveria um outro caminho, um outro tipo de compensação para minimizar, pelo menos, essas perdas? Olha, eu tenho a impressão... O senador Gilberto, inclusive, propôs a criação de um imposto de exportação. Pois é. Né? Também. Agora, eu acho que seria uma coisa isonômica, uma coisa justa e defensável, se cada estado da federação tivesse direito a receber 20% daquilo que manda para Brasília. O mínimo. Nós vamos colaborar, todos nós, estados mais ricos, com diminuir o combate à desigualdade. Mas pelo menos 20% do que a gente manda para lá ser o mínimo. Aplicado aqui. Nós teríamos 20 bilhões, o que é muito mais do que os royalties. Eu vou fazer mais uma vez o intervalo. O Jogo do Poder volta em 1 minuto. Hoje recebendo o senador Marcelo Crivella, do PRB. De volta com o Jogo do Poder, hoje recebendo o senador Marcelo Crivella. Senador, para a gente encerrar essa discussão dos royalties, que foi realmente apaixonante, entrar em outros temas, qual é, digamos, a sua visão do futuro? O senhor acha que a presidente Dilma, agora imediato, vai vetar o projeto? O senhor acredita que o Congresso deve derrubar esse veto ou não? Nós teremos que recorrer mesmo à Justiça? Estamos entregues à sorte do Supremo Tribunal Federal, ao julgamento, ao entendimento jurídico do Supremo Tribunal Federal? Qual é o quadro que o senhor vislumbra para os próximos meses? Eu acho que tem muita probabilidade de tudo isso que o senhor falou. A corrente, a maré vai nessa direção. Agora, eu tenho esperança. Eu sou homem da política, vamos dizer assim, eu acho que tudo aquilo que nós construímos com a Dilma, as campanhas, as conversas, que ela veio aqui nas comunidades, subiu o Alemão, subiu a Rocinha, viu conosco as dificuldades, o combate às drogas, e ela sabe dos nossos compromissos. Ela prega muito o equilíbrio fiscal, controle fiscal. O Rio vai perder completamente o controle fiscal, ele vai para o buraco. O Rio não pode nem honrar aquela dívida que foi renegociada com a União, que é lastreada exatamente nos recursos dos royalties, que foi negociada em 99, ou seja, isso significa a quebra do Pacto Federativo, porque o Rio passa a não poder mais honrar sequer a dívida com a União. O senhor tem toda a razão. Isso é um desconto em folha. Isso que o senhor falou de ser lastreado é que, antes, quando a ANP passa para nós o royalties, ela tira a parcela da União. Nós somos descontados em folha, é um empréstimo consignado. Não, e outra questão, outra parte do recurso vai para o Rio Previdência, capitalizar o Rio Previdência que paga os aposentados, ou seja, os aposentados correm risco de não receber seus proventos. De atrasar, de não ter reajuste. Agora, é o que eu disse, eu acredito que a presidenta Dilma, nesse momento em que nós vamos para a discussão na Câmara dos Deputados, há de chamar a sua bancada, os seus líderes, e aí fazer um acordo nos moldes daquele que o presidente Lula nos deixou, para o que vem no futuro. O passado, nós não podemos mexer, ela há de abrir mão de recursos federais, desse aumento de produção no plano empresarial da Petrobras, e aí atender Nordeste e Norte. E ela tem autoridade para dizer, Brasília, São Paulo, vocês vão ser atendidos, mas em 2018, 2019, quando o pré-sal estiver produzindo os royalties e a divisão de acordo com o presidente Lula. Isso é o bom senso, isso é o que impõe a matemática, a lógica. Não foi no Congresso, porque lá foi o palco das ambições insaciáveis, insensatas, tinham mais voto e se impuseram. Mas a presidenta Dilma há de nos voltar ao bom senso e à razão. Senador, já que falamos tanto aqui da presidente Dilma, vamos falar um pouco do seu governo. Nos últimos meses, caíram 5 ministros por conta de denúncia de corrupção. O outro ministro, o ministro Jobim, saiu por uma outra razão, se incompatibilizou no governo. Como é que o senhor viu esses episódios todos e que tipo de, digamos, compreensão o senhor tem da postura da presidente diante dessas denúncias? Eu acho que a presidenta ela tem uma postura muito firme. A prática política foi se degenerando, sobretudo na hora da eleição, sobretudo com esse malfadada figura do cabo eleitoral. A lei permite, no dia da eleição, você contratar por R$50 ou 30 ou 40 alguém para ficar a 200 metros da sessão ou da urna, dando papelzinho. Todo mundo sabe que esse menino e essa menina são contratados para votar no candidato e levar a família. E depois o candidato vai no borderô e confere se naquela urna ele teve o voto daquela turma.
Os políticos chegam a colocar milhões, 40 milhões no dia da campanha. Você vê, às vezes, tem político que está com 20% de intenção de voto, 10% de intenção de voto. Chega no dia da eleição, ele sobe para 30%, 40%. O que é isso? Compra desbragada de voto. Vem da onde esse dinheiro? Vem de empresas que têm negócios com o governo e que ajudam os partidos. É errado ajudar os partidos? Também não. Agora, a Dilma, ela tem um entendimento, eu diria assim, clássico sobre isso. Ela diz o seguinte: se houver escândalo, doa quem doer, eu não vou avalizar. E assim tem sido as coisas. É duro, os partidos reclamam. O senhor é a favor do financiamento público das campanhas? Eu sou a favor do financiamento público, fizemos uma força danada para conseguir isso lá. Agora, não há consenso, porque hoje... O senhor não acha que poderia haver aí o gasto do dinheiro público e continuar havendo todo esse processo com as empresas e coisas por fora, de Caixa 2, de tudo, e esse, mais dinheiro ainda injetado nas campanhas? Eu acho sim, mas se nós tivéssemos financiamento público de campanha e obrigássemos o Banco Central a controlar qualquer retirada de dinheiro, 6 meses antes da eleição, ou 8 meses antes da eleição, a partir dali todo mundo que tirasse dinheiro em espécie fosse mandado para o Tribunal Regional Eleitoral, nós poderíamos ter uma esperança. Hoje, o Congresso Nacional, aquela forja imensa, onde se retemperam, vamos dizer, as essências mais puras da nossa nacionalidade, onde se discute as nossas controvérsias nacionais, é o campo, no fundo, entre o trabalho e o capital. O trabalho e o capital. Eu tenho um projeto, meu primeiro projeto, eu sempre cito isso aqui, é para tirar o peso que o brasileiro carrega nas costas individualmente. Hoje, pela nossa lei trabalhista, que é lá de 40, o sujeito tem que carregar 60 quilos. Agora, eu pergunto a você que está me assistindo, nós vamos nos aposentar agora com 65 anos. Você acha que um operário consegue carregar 60 quilos nas costas? Um sujeito lá, um saco de cebola de 60 quilos, ou um operário de obra, um servente, carrega um saco de cimento de 50 quilos. Eu estou tentando tirar esse peso para 30, porque agora nós trabalhamos mais e não consigo. Por quê? Porque na bancada, quer dizer, a comissão de trabalho na Câmara, ela é monitorada por empresários, por pessoas que têm fazendas e que têm interesse e não deixam as coisas passarem. Há quem defenda a tese de que uma das formas de diminuir o Caixa 2 das campanhas seria isenção de imposto de renda para quem doasse para a campanha. O empresário não daria mais o dinheiro por fora. Ele teria todo o interesse em declarar o dinheiro que estava dando, porque ele abateria no imposto de renda. Há quem defenda essa tese, não sei qual é a sua opinião. Há quem defenda, mas eu acho que nós não vamos construir o Brasil dos nossos sonhos se nós deixarmos que a fisionomia do Congresso seja predominantemente do capital. Hoje o sujeito... E hoje essa é... Como é que o sujeito faz? Ele faz o perfil predominante. Esse é o perfil. Exatamente. O sujeito se elege e diz assim, eu vou precisar de 100 mil votos. Vamos supor, um deputado federal que precisa de 100 mil votos. Eu vou precisar de, pelo menos, 100 mil cabos eleitorais. 100 mil votos a R$50 são 5 milhões. Como é que eu vou conseguir 5 milhões? Bem, ao longo do meu mandato, eu tenho 12 milhões de emendas, em 4 anos são 48 milhões de emendas. Se eu mandar para os prefeitos que são meus amigos, eles contratarem empresas e obras que possam, na época da campanha, me ajudar, eu vou ter os 5 milhões e vou ter os meus 100 mil cabos eleitorais no dia. Vou pegar meus vereadores, vou pegar os meus amigos, cada um leva lá 3, 4, 5, 10 mil reais e eu vou ter os meus 100 mil votos. É lógico que essa pessoa, quando se eleger, não vai tocar nos interesses daqueles que lhe ajudaram. Por exemplo, se essas pessoas tiverem funcionário terceirizado, os terceirizados jamais vão ter ticket de refeição, que é uma lei que eu estou tentando aprovar, terceirizado ter direito de ticket de refeição. Mas se as empresas que ajudam o político têm terceirizado, não têm interesse em dar o ticket de refeição, o meu projeto não passa. O povo brasileiro é predominantemente trabalhador. Então, os trabalhadores têm que ter maioria no Congresso. O senhor está querendo dizer o seguinte, que, na realidade, o Congresso hoje é dominado pelo capital e todo o tema de interesse do trabalhador não avança no Congresso? É duro, é difícil avançar. Esse é o meu projeto para diminuir o peso das embalagens. Ficou 3 anos, 3 anos na gaveta de um deputado que não quis relatar. Só vocês olharem lá na comissão, vocês vão ver qual foi o deputado Sandro Mabel. Eu insistia com ele, pedia a ele, ele disse, não, Crivella não pode, isso aí é um avanço que vai prejudicar, aumenta o custo do Brasil, entrava cheio de argumentos, e a Veja traz na capa, o brasileiro sofre de dor nas costas, envelhece, morre de dor nas costas,
e não tem tratamento no SUS. E não tem uma maneira, você não vê a Mas médio prazo uma forma de reverter isso, a não ser essa proporção a população no Senado. a escolher... Ser um Senado do trabalhador em vez de ser do capital. Eu acho que o senhor deu ser dos aposentados também. Sim. Hoje, um líder aposentado, ele não tem condições de se candidatar, porque ele não tem dinheiro para botar um cabo eleitoral então, na rua. Tem que haver um comprometimento maior da sociedade com os seus representantes, ou seja, escolher aqueles que efetivamente representam seus interesses nas eleições. Claro, exatamente, como os evangélicos fazem. Eu estou lá porque os evangélicos, predominantemente, viram em mim um sujeito que vai defender os interesses deles. As pessoas dizem assim, mas isso é manipulação. Eu acho que na política não tem como não haver, de certa forma, algum tipo de manipulação, por mais que você evite. Mas tem que haver reflexividade. Se eu, por exemplo, reflito aquele eleitor que predominantemente me elege, então isso é legítimo. O Lula, você olha para ele, você vê um operário. Você olha para o Crivella, você vê um evangélico. Você olha para o padre tal, você vê um católico. Você olha para o fulano tal, olha para o país, você vê um aposentado, um trabalhador. Tem que haver essa reflexividade. Agora, se você olha para o político e não vê reflexividade, é um opaco, é uma coisa que não tem distinção, você não vê a bandeira dele, a cara dele, o discurso dele, você não identifica com nada. Ele foi eleito pelo capital. E ele vai defender o quê? Os interesses do capital. Nós não vamos ter avanços no país enquanto a fisionomia do Congresso for assim. E como rever? O senhor falou, financiamento público de campanha. Todo mundo com o mesmo recurso. Senador, nós estamos a 1 minuto do encerramento do programa e eu queria fazer mais uma pergunta agora de natureza econômica. Como é que o senhor está vendo a questão da crise na Europa, a partir da Grécia? Que tipo de impacto o senhor acredita que isso poderá produzir no Brasil? Nós já estamos vendo alguns indicadores em queda, a produção industrial está em queda, a inflação está batendo, ultrapassando os limites, todos os limites impostos pelo governo, está sempre fora da margem. Enfim, como é que o senhor está analisando e que tipo de apreensão o senhor tem a respeito dos próximos meses se essa crise econômica se agravar na Europa? Eu acho que o Brasil perde um grande centro consumidor, vai diminuir suas exportações. Acho também que o Brasil pode sofrer ataques cambiais. A presidenta Dilma aumentou aí o IPI. Nós temos também um Banco Central baixando os juros, tentando aumentar o consumo nacional para a gente usar esse nosso mercado interno que é extraordinário e assim manter nosso nível de emprego, que é a coisa mais importante que nós temos no país agora. Eu estou tranquilo, porque acho que a presidenta Dilma é qualificadíssima. Ela e a sua equipe vão fazer com que o Brasil não sofra, seja aquela marolinha que passou no ápice da crise em 2008. Agora, essa coisa da Europa, é muito importante a gente notar que esses estados de bem-estar social, que foi um sonho do pós-guerra, e que nós não podemos caminhar para isso, nós não podemos caminhar para um país de muito bolsa isso, bolsa aquilo, porque é o que a Bíblia diz, desculpe citar, do suor do teu rosto tirarás o teu sustento. Não há como a gente crescer um país e construir os nossos sonhos sem trabalho. O trabalho é fundamental, as pessoas precisam entender isso. Nós todos, brasileiros, precisamos trabalhar e trabalhar muito. A Europa está sofrendo isso, quer dizer, dívidas imensas por causa de bem-estar social, que era, na época, a maneira de se manter a paz, mas que se torna insustentável ao longo do tempo. Ok, senador, nosso tempo se esgotou, foi um prazer recebê-lo aqui no Jogo do Poder. Prazer foi meu, Ricardo. Uma Prazer honra estar com o senhor aqui. Prazer. Muito obrigado. Muito grande. Muito obrigado, Luiz Eduardo, pela sua presença. Obrigado principalmente a você que nos acompanhou até agora pela rede CNT de televisão. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11 da noite. Muito obrigado pela audiência e até lá.